meus amigos, boa noite. Começamos mais um estudos aqui da Carta de Paulo. A gente está na Carta dos Romanos. A gente fez os dois primeiros capítulos na última quarta, né? O capítulo 1 e 2, que é a entrada e introdução dessa carta. A gente comentou lá, né, do contexto histórico. Roma era a capital do mundo, né? Tinha lá 1 milhão de habitantes, onde 500 mil habitantes eram escravos, né? E 500 mil habitantes eram senhores desses 500 mil escravos, né? Então era uma cidade bem dividida da miséria, da pobreza e da tristeza para a luxúria, para a sobrepujança e o egoísmo, né? Espiritualmente falando, era talvez era o ambiente perfeito, né? A arquitetura perfeita para a prática, né? Dos ajustes, das oportunidades de amar, de servir Deus na sua perfeição, no início da nossa era aqui, com espíritos em prova e expiação, né? Entrando já no passo da regeneração, Deus já fala que a capital do mundo fosse o antro das batalhas espirituais, né? Dos simples, humildes, resignados contra aqueles que estavam ainda na provação de não caírem nos seus próprios erros, nas suas próprias limitações. A gente comentou bastante dos romances do Emmanuel, que narra bastante a história de Roma, né, nesses anos. E o Paulo aqui, endereçando a carta principalmente para o povo pagão e para os judeus que ali estavam recém-convertidos ao cristianismo ou já propensos a se converter ao cristianismo, como em Gálatas, mas como Paulo já tinha estado em Gálatas, ele dirige uma carta mais dura, né, mais de corrigendas, e aqui em Roma, que a gente debateu no último encontro, ele escreveu a carta sem nunca ter ido a Roma, né? Então ele endereça a carta com o mesmo espírito da carta aos Gálatas, mas com uma postura mais doutrinária, mais de ensinar, de professor, de apresentar ao povo romano, né, o que era a doutrina de Jesus, e que a gente já cansou de debater aqui, que é a doutrina espírita contada de outra forma, né? Mais simplificada, mais direta, e dependendo da atenção até mais fácil de compreender, né? Porque ela é a doutrina espírita nos exemplos, né? Aí, quando a gente olha o Pentateuco do Kardec, a gente tem lá o conteúdo doutrinário, né? Mas a gente não tem ali muitos exemplos de cada coisa que ele fala, práticos que a gente conhece. E o Paulo aqui é o verdadeiro exemplo vivo dos seus ensinamentos, dos casos que ele conta, do que a doutrina espírita que o Kardec, 1000 e tantos anos depois, veio nos trazer. E aí no capítulo 1 e 2, né, o Paulo, ele dá a introdução no 1, né, ele fala a questão do perdão, da humanidade culpada, ele começa a falar dessa questão da lei divina que está na consciência dos homens. E no 2 ele entra nas leis divinas, né? A gente comentou lá que a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de ação e reação, quando ele fala da questão universal como lei de ação e reação. E entrando no nosso estudo hoje, que a gente vai falar aqui do capítulo 3 e 4, ele segue nessa mesma tocada, né? Ainda dando esse quê doutrinário, né? Do que eram as leis divinas, e do que eram essas instruções doutrinárias sobre essa justiça divina, né? O 3 ele dá um foco maior aqui na lei de justiça e caridade, e no 4 ele abrange mais, citando o exemplo de Abraão, como as leis universais se conversando e atuando sobre tudo que Deus criou, né? Posso começar aqui no capítulo 3, que ele, na verdade, o capítulo 3 ele é uma sequência do 2, de fato, ele não muda de assunto, ele continua, né, continua no mesmo assunto. Lembrando que o último trecho do capítulo 2 que a gente estudou, ele chama de os judeus e suas leis, né, os judeus e a lei. E ele traz essa ótica da correta interpretação das leis judaicas, né, com a ótica do exemplo cristão, e que a gente debateu aqui, que a gente consegue ver nesse texto do Paulo a lei judaica com a ótica das leis da doutrina espírita, né? A gente fez vários paralelos lá no nosso último vídeo, nosso último estudo. E aí no 13 aqui ele segue nessa mesma lógica, nessa mesma tocada, sempre reverenciando conteúdo do Antigo Testamento, que era muito forte e base do povo judaico da época, era a religião mais presente, tirando os pagãos, que não tinha uma religião definida,
referenciando isso no exemplo de Jesus como um cumpridor correto daquelas leis apontadas no Antigo Testamento, né? Como cumprir aquelas leis que estão no Antigo Testamento. E no 3 ele começa, né, ele faz no capítulo 1, no versículo 1, ele faz esse questionamento, né? Então, que vantagem leva o judeu ou para que serve a circuncisão? E o Paulo aqui, ele sempre traz esse tema da circuncisão, né? Que eu acho que naquela época o principal rito dogmático do povo judeu era a circuncisão, né? E é isso que o Paulo Para ser salvo, né? É como se exatamente, você fez circuncisão? Não, então você não vai ser você salvo. não vai ser Você não salvo. é digno, né? Você não pertence. É mais ou menos isso mesmo. Exatamente. E ele combate isso, por quê? E por que ele usa isso na minha ótica? E ele toda hora ele volta nesse tema, né? Porque isso era a coisa mais presente, e o ato dogmático é o resultado de uma interpretação ao pé da letra das leis, né? Então, quando você não tira o espírito da letra, usando o termo que o Hernani usa sempre muito bem, quando você não tira o espírito da letra, você fica na letra. E o interpretar a letra ao pé da letra, cria-se, né, os dogmas, né, a questão dogmática. Então, como o Hernani falou, naquela época usava-se no judaísmo, se você não é circuncisado, você não tem salvo, você não está salvo, você não você não é bem visto a Deus, por exemplo, né? Então, é como se eles falassem que fora da circuncisão, né, não há salvação, né? Então, fora do judaísmo não há salvação. E a forma pelo qual o judaísmo ele é chancelado é a circuncisão, né? E se a gente olhar o cristianismo modificado, é a mesma coisa, né? Porque o cristianismo fala que fora da igreja não há salvação, né? E qual que é o dogma da igreja que faz você pertencer ou não? É o batismo, né? Então, se você não é batizado, opa, você não pertence à igreja. Então, na verdade, o batismo é a circuncisão dos judeus, Thales, né? deixa eu só acrescentar uma coisa brilhante, seu raciocínio, esse raciocínio brilhante. Eu lembro que se você não é batizado, você não é salvo. Exatamente. Lembra disso? É. Exatamente. Então, o batismo é a circuncisão do judeu, né? Ela é o ingresso de entrada naquela igreja, no qual o representante dessa religião, dessa igreja, considera, por não interpretar as leis presentes nos livros sagrados da forma que a fé raciocinada traz, não fazendo parte desses. Então, o cristão hoje, se você não é batizado, você não faz parte. O judeu, se você não é circuncisado, você não faz parte. E Deus só olha para esses que fazem parte, né? A doutrina espírita trazendo a fé raciocinada, ela livra os dogmas e ela coloca uma única condição de você ser salvo, que é a caridade. Por isso que ela fala brilhantemente, fora da caridade não há salvação, né? Porque aí pode ser o judeu, pode ser o cristão, pode ser o ateu, pode ser o candomblé, pode ser o umbanda, pode ser o hindu, pode ser o olonu, que é o africano, pode ser quem quer que seja. Pode ser quem quer que seja, né? Então, você tira os dogmas por usar a fé raciocinada. E aí o Paulo vai falar bastante aqui no 3 e no 4 da questão da fé raciocinada para vencer esses dogmas. Então ele traz no 1 já esse questionamento da circuncisão, falando assim, ó, gente, vamos aqui lembrar que circuncisão é algo dogmático. Se a gente achar que Deus só ama aqueles que são circuncisados, vocês já falam que ele não ama a mulher, porque a mulher não é circuncisada. Porque a circuncisão é a retirada do órgão genital do homem, do prepúcio do homem, né? Então a mulher, por não ter, então, opa, a mulher já... E tanto é que é verdade, porque na sinagoga a mulher não fica no mesmo lugar que o homem, e ficar na parte de cima ali meio que isoladinho, né? E aí o Kardec traz a questão da fala de caridade na salvação. Então Paulo no versículo 1 já questiona isso, então fortalecendo a questão doutrinária. No versículo 2 ele faz a referência
é o Antigo Testamento, né? Que ele fala muito grande em todos os aspectos. Primeiro, porque ele confiaram os oráculos de Deus. Então, no 1 ele fala: então, que vantagem leva o judeu ou para que serve a circuncisão? Muito grande em todos os aspectos. Primeiro, porque ele confiaram os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são os profetas, né? Que o oráculo é aquele que passa a mensagem, que dá a revelação, né? Que a gente já estudou aqui. Então ele cita aqui já o Antigo Testamento para ficar bem recebido por aquele povo que estava lendo, os judeus estavam lendo. E os profetas que a gente já estudou aqui nas nossas cartas eram as atividades mediúnicas, né? Os profetas eram médiuns que a espiritualidade maior falava através deles para preparar o caminho, né, da chegada do Cristo e do cumprimento das leis. Então Paulo ele já traz aqui essa referência do Antigo Testamento, e aí do 3 ao 5, né, ele fixa aqui esse conceito, né, de novo ele traz a base doutrinária como das leis divinas, imutáveis, né? Então ele acredita e associa as leis divinas imutáveis a Deus, né? Porque Deus não quebra essas leis, né? Deus não quebra essas leis, porque as leis são, né? Deus age através dessas leis. Deus é o cumprimento dessas leis. A manifestação dessas leis divinas que regem o universo é Deus. Imutável, né, Thales? Imutáveis, né? Eu vejo assim como se fosse uma cadeia de leis a ser seguida, que independente da situação, ela é imutável. Então, aquilo lá, Exato. Ele é exatamente aquilo lá. eterno, imutável. Então, Deus é a aplicação dessas leis constante no universo, né? E o Paulo usa essa base doutrinária que a doutrina espírita nos trouxe nos textos, na fala daquela época. Então, olha que interessante que ele fala no 3. Então, o que acontece se alguns foram infiéis? Então, o que é o infiel? É aquele que não cumpre a lei, que não foi fiel à lei. A infidelidade deles é anulada pela fidelidade de Deus? De nenhum modo. Deus se mostra fiel, ainda que todos os homens sejam falsos. Então, o que ele explica aqui é, ainda que nós não cumprimos as suas leis, ela está lá. Deus não altera as leis por nós. Ele espera e aguarda que nós nos adequemos a ela, né? Então, ele traz aqui no texto dessa forma esse conteúdo doutrinário muito forte, que ele fala, olha, gente, Deus é fiel às suas leis. Então, existe algo aqui que nunca sai 1 centímetro do caminho, não desvia 1 milímetro sequer do que é, porque senão ele seria infiel. Concordam? É a mesma coisa a gente vê um marido, um casal, e aí o homem ou a mulher fala assim, não, eu sou fiel à minha esposa, eu dei só um beijinho rápido ali numa moça, numa festa, mas não aconteceu nada. Eu só foi um selinho, tranquilo. Como costumo dizer, não foi nada importante. Não foi nada importante. Foi só um selinho. Mas eu sou fiel, né? Então seria como dizer que Deus fizesse isso. E não, que o Paulo fala aqui, não, ele não faz isso. Ele é fiel. Fiel é na íntegra, né? Então, é como se Deus falasse assim, poxa, a humanidade da Terra está sofrendo tanto que eu vou tirar aqui só uns 1000 anos de encarnação de espírito ruim, porque para ajudar eles, né? Não são essas as leis. E o Paulo mostra aqui, né, com esse texto, fala assim, ainda que tudo possa pelo livre-arbítrio ser infiel às leis, Deus é fiel. Ou seja, as leis continuam, ainda que nós escolhemos não cumpri-las, né? E aí ele traz, né, no versículo 3, essa base, né, doutrinária muito grande. E é o que a gente falou no início, né? Ele sintetiza uns 3 capítulos aqui da Gênesis, do Allan Kardec, em uma frase, né? É muito incrível a capacidade que o Paulo tem de sintetizar a base doutrinária, né? Isso fica bem claro no 4, né, que ele cita aqui um trecho do Antigo Testamento, está no livro de Isaías, que ele fala, de nenhum modo, Deus se mostra fiel, ainda que todos os homens sejam falsos, como está escrito. Isso está lá no livro de Isaías. Ele fala assim, ó, aqui é maravilhoso, aqui ele fala,
na sentença terás razão. Está falando da gente, do homem, do ser humano. Na sentença, tu terás razão. Do julgamento, sairás inocente. Olha que beleza isso. Por que acontece? Nós temos na nossa consciência as leis divinas, nós nos desviamos dessa lei. Quando desencarnamos, que a gente estuda aqui na doutrina espírita, a sentença que nos é aplicada não é ninguém que aplica, é a nossa própria consciência. Então a sentença tem razão. Não adianta a gente, quando a gente desencarnar, e a nossa consciência nos cobrar os desvios da lei que a gente fez aqui enquanto encarnado, a gente achar que não tem razão. Não, porque a consciência é pura. Ela, né, de fato, eu descumpri isso. Então Paulo ele fala, olha, as leis existem, quem escolhe não seguir sentencia-se a si próprio, mas do julgamento serás inocente. Por quê? Quem é o dono da lei? Quem que julga a lei dos homens aqui? O juiz. Aquele que escreveu a Constituição e defende a Constituição. Quem que escreveu essas leis aqui que a gente não seguiu? Deus. Só que Deus não julga. Isso é belíssimo. Né? Então ele fala, a sentença terás razão, então a nossa consciência vai nos cobrar, mas Deus não vai julgar. É as leis que vão fazer a gente sair depois inocente. Quando fala assim, o julgamento será inocente. E como você vai ser julgado? Passando pelo crivo das leis. Das leis. Você terá que reencarnar e terá que fazer tudo de novo para que você seja inocente. Exatamente. É muito legal, né, cara? Muito lindo, muito, muito lindo. A forma como ele escreve. Se a hora que você terminar, eu gostaria de dar um outro ponto de vista. Pode falar. 3, eu vou até onde você colocou agora, que é o versículo 4, e mais um pouquinho ali até o 5. Quando ele entra nesse assunto, e ele sempre vem repetindo a questão da circuncisão, e principalmente nesse capítulo, pelo menos quando eu li, eu senti isso, eu percebi assim, é como se ele falasse para eles, não tenha uma fé cega, no sentido de que só quem é judeu, circuncisado, né, se é a palavra correta, se salva. Se salva. Evangelho, capítulo 19, a fé transporta a montanha. Item 6, a fé religiosa. Que é a fé religiosa que ele está falando. Não aquela fé com a lei de Deus, que a gente vem conversando aqui. Né? E no item 6, do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega, que é o caso aqui. Exatamente. E aí ele vem e fala aqui, ó, da sentença terás razão. Opa, razão. Precisa ter uma fé raciocinada para me entender o porquê das coisas acontecem comigo, para que eu entre no julgamento das leis de Deus e seja inocente ou absolvido. É muito legal, né? É bem impressionante. E lá na frente ele fala bastante dessa fé raciocinada. Sim. Que ele usa o termo de salvos pela fé. Né? Que ele já falou no Gálatas. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Ele usou esse mesmo termo na carta de Gálatas. A gente estudou ela, né? Sim. Aqui só um minutinho. Vou espirrar. Veio à vontade, mas não veio espirro. Falhou. Falhou. A sensação é terrível, né? Quando você quer espirrar, não consegue. Aí no 5, né? No 5 ele fala aqui, ó. Mas se nossa culpa comprova a inocência de Deus, o que diremos? Aí tem entre parênteses, falo segundo a lógica humana. Isso é belíssimo, né? Ele é tão professor, tão didático, que ele já dá a letra, né? Olha que ele fala, se a minha culpa comprova... Ele prepara o raciocínio. Exatamente, exatamente. Porque ele fala assim, se a nossa culpa comprova a inocência de Deus, o que diremos? Aí ele já fala, gente, estou falando segundo a lógica humana, né? Segundo a lógica humana. Por quê? Se a gente nasce numa condição de extrema expiação, né? Extrema expiação, o nosso, e aqui ele fala segundo a lógica humana, porque na verdade é um atributo do espírito, porque o nosso espírito, ele está sentindo culpa de tudo que fez na outra oportunidade, né? E essa culpa, ela comprova a inocência de Deus.
Porque isso não é uma decisão de Deus com você. Não, é as leis. Né? Então, aqui não tem nada de... E é esse conteúdo doutrinário que o Paulo traz aqui um forte, que ele fala assim, a culpa que você sente, ela mostra que não é nada pessoal de Deus com você. Então não adianta você culpar Deus, porque Deus não está... Ele não decidiu por você o que você está passando. Não. Ele é fiel às leis. Então a culpa é sua. E aí o Paulo ele usa isso. Então, assim, a nossa culpa inocenta Deus. E isso é de uma reflexão para nós tamanha, que quando vem a nossa aprovação, quando vem o nosso baque, quando vem a nossa queda, é a hora da gente realmente inocentar Deus. E De outra olhar coisa, para ele e falar assim, eu sei que você não está escolhendo isso para mim, sabe? Você escolhe, hoje eu vou aqui fazer isso aqui se dá mal. Não. É meu isso. É a minha história, né? é tão legal isso, porque é aquilo que a gente, quando a gente está passando por algo, e a maioria das pessoas passa, sempre perguntou, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Né? E aí eu lembro dos momentos difíceis da minha vida, eu falar, eu sei, Senhor, que o Senhor não é injusto. Apenas me dê força e coragem para reparar o que eu andei fugindo das tuas leis. Por isso que ele fala isso. Né? A tua culpa isenta Deus. Por quê? Porque você correu fora um pouquinho do trecho que tem que ser da lei. Não é isso? Exatamente. Uma vez eu vi eu li, né, um livro, um trecho de um espírito muito resignado, ainda encarnado, em uma encarnação de extrema expiação, dificuldade. Nasceu com problema mental e físico, numa situação de pobreza, foi abandonado, todas as expiações que você pode imaginar de dificuldade, Ele esse trouxe com a irmão, encarnação só. uma encarnação só. É Passou uma livro do encarnação só. Divaldo, né? É um livro que você leu? É um livro, não, ele é do... Quem conta essa história, eu posso falar, se não me engano, mas acho que é do Kai Bachuta. Mas eu confirmo e mando no nosso grupo. E ele está narrando a história desse espírito, e esse espírito engajou na doutrina espírita e tudo, ele era muito resignado, mesmo com tudo isso, né, ele passava bem. E uma vez ele foi questionado, né, ele aqui encarnado, essa pessoa encarnada, foi questionado. Mas, assim, por que, na sua visão, o porquê você acha que tudo isso está acontecendo com você nessa canção? Por que você está passando por tudo isso? E ele respondeu assim, belíssimo, de uma resignação, que ele falou assim, não, mas é só a minha história sendo contada. É Maravilhoso, só né? a minha história sendo Sendo contada. maravilhoso. Porque Ou o seja, que é história? História é aquilo que ficou para trás. Né? Qual que é a nossa história encarnatória? É dessas para trás. Que essa aqui é a nossa presente. Né? E o que ele falou é maravilhoso. Ele falou assim, não, isso aqui que eu estou passando é a minha história sendo contada. Tá aqui. Tá? Tô mostrando para você as minhas decisões. Essas aqui foram as minhas decisões do passado. o Que resultado. é isso que o Paulo traz aqui. Resultado. Mesma Muito coisa de um espírito que vem, por exemplo, um Chico Xavier. O que foi a encarnação do Chico Xavier? A história dele sendo contada também. Né? Deu méritos para ele ter essa encarnação, que já ele passou por coisas, ele regenerou, ele recuperou, ele se iluminou, e que através dessa última encarnação aqui com o Chico Xavier, ele contou a história de todo o processo evolutivo dele. Qual que é a encarnação de Jesus aqui? É a história de um Cristo sendo contada, né? E por que eu trouxe o exemplo desse que sofreu, do Chico e de Jesus? Porque é o que Paulo está falando aqui. As leis divinas são imutáveis, vale para todos. E não tem escolha, né? Ou aquele, possa dizer assim, Preferido. preferido dele, eu vou ajudar. E aí, você estava falando, eu fiquei pensando uma coisa interessante, porque o contexto judeu dos hebreus
que ele era um povo escolhido. Olha que Exatamente. interessante, Exatamente. né? E não é, a ideia não é essa. Exatamente. Pelo menos que a gente vê e consegue entender da coisa, eles não eram o povo escolhido, que Deus ia salvar só eles. Não é isso. Era através deles, eles iam fazer o papel de salvar o resto do mundo. É bem diferente o contexto. Exatamente. E muito bem lembrado, Hernani, porque esse é mais um exemplo da leitura sem tirar o espírito da letra, a mensagem, né? Porque isso está na Gênesis, está lá na história de Abraão, inclusive, que ele fala: ó povo de Israel, tu és escolhidos por mim para herdar a terra. Os judeus tiram desse trecho, esse que eu sou o povo escolhido, né? Mas a gente estudou aqui que na ótica da doutrina espírita, sim, eles foram o povo escolhido para vir de Capela para cá, E né? E é divulgar, isso que está contando. e É isso divulgar as leis. que a história de Abraão está contando. Exatamente, divulgar as leis. E observa que Abraão, ele fala, olha para o céu, consegue contar as estrelas? Exato. Pois será a tua descendência. Ele não está dizendo, né? É impressionante. Eu falo, é só vocês aqui, viu, de Israel, que passou por lá para baixo, não. Não é isso. É todo o povo. Só que através deles é que você acabou de falar. Eles vão Eles trazer. foram escolhidos para aportarem na terra e ajudar a salvar a terra, porque eles eram mais evoluídos, embora todo mundo em prova de expiação, do que os espíritos que aqui estavam encarnando, acabando de sair do primitivo em prova de expiação, que é Executando as lei, leis. Lei. lei de trabalho, lei do trabalho. Os mais fortes Exatamente. ajudam os mais fracos. Mostrando para quem que é mais ignorante das leis, que esse povo já tinha o conhecimento, olha, vai lá e mostra o que é seguir as minhas leis. Exatamente, exatamente. Então, eles eram de fato o povo escolhido, os gregos, os orientais, lá que o Caminho da Luz explica aquelas todas as nações, eles eram os povos escolhidos para salvar a Terra. Por quê? Porque aqui tinha um monte de espíritos ainda na transição do primitivo para a prova de expiação, completamente desconhecidos, ignorantes das leis, da compreensão das leis divinas, porque a lei divina está na consciência. E aí Jesus falou a Abraão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente já discutiu isso, que a história literária de Abraão pode se remeter à entrega, né, do planeta para o Cristo. Jesus recebeu, falou assim: ó, vocês são os escolhidos para aportarem nessa terra, salvar essa terra. O que é o salvar a terra? É ajudar esses que aqui estão Ensinar. começando a Ensinar. evoluírem, e vocês vão herdar essa terra, porque em Capela vocês não herdaram, aqui vocês vão herdar, vão virar a terra de vocês, né? Thales, Deus, conforme o livro dos Espíritos, cria incessantemente, correto? Exatamente. Veja bem, olha como é que a doutrina nos traz um outro contexto referente a esse assunto que você está falando agora. Deles receberem a terra como, olha, vai lá e ensina o povo escolhido. Que sejam os capelinos, não interessa, os judeus, os hebreus, enfim. Se Deus cria constantemente, e eles faliram no outro planeta, veja como é que é interessante o raciocínio. Eles vieram para cá porque constantemente precisa de auxílio aqueles que ainda são ignorantes das leis, e Deus, na sua misericórdia infinita, que também está dentro da sua lei, que o mais forte auxilia o mais fraco, nos remete eles ao nosso planeta. Olha, eu criei eles há pouco tempo, eles acabaram de sair do planeta primitivo. Vai lá e ensina, porque eu preciso ainda continuar com ele. Isso deve acontecer, Thales, frequentemente. Um dia você foi muito feliz em dizer assim: nós seremos os exilados da Terra, ou aquele que fala assim: ó, agora é nosso testemunho, Thales, Hernani, Renata, vamos auxiliar nesse planeta. Imagina a equipe, o aglomerado de espíritos de boa vontade e afins, aonde vão lá exercitar e exemplificar, que é o que mais os mentores e aqueles iluminados vêm aqui, exemplifica a minha lei para que eles aprendam. Porque é constante a criação. Neste momento aqui, por exemplo, deve ter um planeta primitivo, aonde daqui a pouco tem um chegando, mais experiente, que conhece mais isso, e vai se formando. Mas de modo nenhum nós podemos pensar como os hebreus pensaram.
Exato. Que somos escolhidos e privilegiados, né? Não é isso. A gente pode até compreender que se não somos, seremos escolhidos, mas não privilegiados. Exato. Isso, Existe boa. diferença entre Muito ser bem, escolhido e ser privilegiado, muito né? bem. Você pode ser o escolhido, Porque para Deus não tem privilégio. exatamente, mas ele pode escolher aonde você vai. Ajudar aqueles que Vem cá precisam. vocês são escolhidos para ajudar aqui. Mas isso não quer Exatamente. dizer que vocês vão ter a vida fácil, privilégio e coisas diferentes do que aí estão. Não, vão passar pelas mesmas. A gente debateu isso no Evangelho Nosso, que você estava contando a história acho que do Libertação, né? Que o mentor fala com o Espírito Mecaná, fala assim, olha... Não, com a mãe do André Luiz, não é? Não. É no livro Renúncia. No Renúncia. Olha, você não precisa mais. Muito sai daqui no seu grau de evolução e falem. E vão lá e não conseguem voltar. Exatamente. Ela fala, mas eu vou porque eu amo. Isso mostra que não tem esse privilégio, né? Então, por mais que você seja iluminado, lá você vai ter um corpo ali pesando, você vai seguir as leis. Você vai seguir as leis, você vai ter as dificuldades que todo mundo tem e é contigo, né? E esse ponto que você tocou, se você tocou, Hernani, que você falou lá que a gente vai ser, imagina os mentores são escolhidos para vir aqui ajudar a gente, né? Eu quero usar essa sua transição para ir para o próximo item que eu anotei aqui, que é o versículo 8, que para mim o Paulo deixa aqui muito claro essa perfeição divina. Não é que ele fala, então ele vem contando dos desvios da lei. O que é o desvio da lei? O desvio da lei é o que nós aqui chamamos de praticar o mal. Não é isso? O desvio da lei é praticar o mal, né? Se eu roubo um irmão meu, eu estou praticando o mal. O que é roubar um irmão meu? É não praticar a lei da caridade. Então, é desviar da lei da caridade, do respeito, do amor ao próximo. Né? Se eu grito com uma pessoa, né, eu estou transgredindo a lei, então estou praticando o mal. Né? E isso é de extremo embasamento doutrinário que o Paulo traz, que ele fala no 8 assim, ó, façamos o mal. Se a gente ler isso aqui sem compreender o que a doutrina espírita nos fala, a gente vai achar que o Paulo está doido. Fica difícil. Os caras estão falando exatamente. Né? Então, o que o Paulo fala assim, ó, façamos o mal para que redunde em bem. Isso é lindo. Por quê? Um planeta que está se evoluindo, e aqui ele mostra a lei do trabalho. Então, ele fala aqui que existe a lei do trabalho, a lei de cooperação, a lei de justiça, amor e caridade. Ele fala das três. Né? Façamos o mal para que redunde em bem. Né? Porque se não tiver o mal, que é, no nosso estudo, a transgressão da lei, não vai ter ninguém aqui para mostrar a lei, como se cumpre a lei. E aí eu vou usar o que você acabou de falar, Hernani, no exemplo. Os mentores iluminados que vêm para nos mostrar que, através do nosso mal, através do nosso desvio, pode-se cumprir o bem, a lei. Vamos ver aqui Lívia, de há 2000 anos. A Lívia... Oi? Tem um outro detalhe, Thales. Observa como é interessante o que você acabou de falar. Por que tem que ter esse desvio? Porque todos nós somos criados ignorantes. Exato. Exatamente. É natural que a gente em algum momento desvie, mesmo sem a intenção de fazer o mal. É o que ele está dizendo aqui. Porque ele vai redundar no bem. Exatamente. Se não existissem crianças, se nós nascêssemos letrados, não existiria o professor. Entende? É maravilhoso. Então não existiria o bem da educação, o bem da educação, da formação. Né? Então é necessário que exista um mal para que se redunde no bem. Que o Paulo bota isso aqui de forma maravilhosa. E para que isso acontece? Para os valores do conhecimento e principalmente para quando você vai entrar nessa que você vai falar agora, os mentores vierem socorrer, eles saberem que aquilo que ele está fazendo não é o mal, é apenas a cegueira da lei. Exatamente, exatamente. E aí a gente lembra de Lívia lá, que o desvio da lei causou o mal de colocá-la no circo máximo para ser devorada pelas feras ainda viva,
E ela mostrou que dá para cumprir a lei ali. Resignando, aceitando, confiando, orando, amando, salvando a pobre da serva que ia ser devorada pelas feras, trocando de roupa com ela, confiando na vida maior, confiando no amor, na caridade, na justiça, ela na paciência, na resignação, vivendo anos com a indiferença do esposo. Então, ela mostra que no desvio da lei do Públio Lentulus, no desvio da lei dos senadores romanos, no desvio da lei daqueles que promoviam o circo máximo, ela a todo momento veio redundando esse mal no bem, que é o termo que o Paulo usa aqui. Eu comentei no nosso último evangelho da entrevista com a Malala, daquela moça, né, da afegã, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e eu esqueci de falar no dia, mas eu falo agora porque é exatamente isso que o Paulo fala. O David Letterman, no final, ele fala com ela assim, quando ele encerra a entrevista, né? Ele olha para ela e fala assim, olha que coisa maravilhosa que ele falou. Ele falou essas palavras do Paulo. Ele falou assim com ela, Malala, para encerrar eu queria lhe dizer uma coisa. Aí ela, oi, você é a prova para o mundo de que aonde se planta a semente do mal, pode brotar o bem. Exatamente o que está no texto aí. Exatamente o que está no texto. É que ele fala para ela. Aonde está plantado a semente da intolerância do regime talibã, que lhe deu um tiro à face, brotou ali o bem, que fez ela ganhar o Nobel da Paz. Aonde está plantado a semente da intolerância religiosa daquele que agredia Mahatma Gandhi, brotou o bem, com a resignação, paciência e perdão. Aonde estava plantado o mal do orgulho religioso do povo judeu, crucificando o amor encarnado, brotou o bem, o Cristo sendo libertado no madeiro. Né? E é o que Paulo fala aqui. Façamos o mal, para que redunde em mal. Então, um comentário só, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, se é necessário que a gente, né, haja o mal na Terra, né? Então, Jesus também falou, né, que haverão, né, quem provoque o escândalo, né? Mas ai de quem provoca o escândalo, né? Ele também falou isso. Mas os Espíritos respondem que, assim, o mal não é necessário, só que ele é um desvio da lei de Deus. Então, quando ele acontece, ele só vem porque Deus é fiel. Então, ele só vem para mostrar para a gente que as consequências do mal sempre vão redundar no bem. Mas ele não é necessário para a nossa evolução. Entendeu? Então, se ninguém fosse mal, né, aqui na Terra, então o que aconteceu com os hebreus que interpretaram as escrituras, os profetas ao pé da letra de forma literal, né, materializado demais, se acharam um povo escolhido, não fizeram, né, a missão deles, se acharam privilegiados e tal, e desviaram do caminho. Mas Deus não dá privilégios, nem quando a gente está numa situação ótima de saúde, financeira, trabalho e tal, não é privilégio aquilo, é também um resultado, é também uma prova, né? O resultado da sua história, assim como você falou, a pessoa que está doente, está toda cheia de abandono e tal, é a história. E também quem está rico, milionário, saudável, lindo e tal, também é o resultado da história dessa pessoa. E também Deus é sempre fiel, então a gente não precisa do mal, né? A gente age quando a gente desvia da lei, é o mal. Mas aí sempre, como Deus é fiel à lei, qualquer coisa que a gente faça dentro do nosso pequeno livre-arbítrio, a gente vai voltar para a lei. Então a gente não tem outro caminho, entende? Então a gente tenta ir para outro, inventar, mudar a lei, transgredir qualquer coisa, revoltar, né, que foi a história de Eva, né, de Adão e Eva, revoltar e não querer aceitar a condição que é aquela da criação, é aquela condição. Você não quer aceitar, você tenta desviar, mas Deus te volta de novo. É igual um pai corrigir uma criança, né? Vai lá e põe o dedo na tomada, tiro, põe de novo, tiro. Não tem essa opção de você ficar lá, né? Então, sempre aquilo pode fazer mal, mas ele vai redundar no bem. Mas não é necessário. Se a gente tivesse escolhido desde o começo
sermos bons, solidários, né, e tudo mais, pacientes, caridosos, nós não teríamos tido tantos problemas, né, nessa história toda aí do nosso planeta como a gente ainda tem. Né? Nós estamos como planeta, como você falou de um rapaz, nós estamos como planeta também colhendo aí a nossa história, as nossas escolhas, né? Dentro do nosso livre-arbítrio de humanidade, a gente também está com as nossas escolhas aí em todos os campos da nossa vida, né? Em sociedade também. Sim, Né? sem dúvida. De fato não é necessário, né, porque o livre-arbítrio permite escolher, né, mas é inerente. Né? Não é necessário, mas é inerente à nossa condição humana. Né? Óbvio que a gente poderia escolher sempre e fazer sempre o bem, né? Mas é inerente do processo evolutivo. Né? Então, a mesma coisa, a criança, quando nasce, né, aqui na Terra, ela poderia fazer escolhas, né, de coisas da Terra, mas é inerente à sua imaturidade que ela escolha coisas que precisam de uma correção, né? Que o pai e a mãe, que no caso contrário, não precisaria também do pai e da mãe, né? A criança já ia, tirando a questão física, lógico, né? Mas eu falo mais do encaminhamento moral, né? Tem uma palestra linda do Haroldo que ele fala os 3 grandes motivos da gente fazer essas escolhas inerentes, né? Primeiro, ele escolhe os 3, mas eu só vou citar assim. Primeiro é a ignorância, né? Então, o que a gente ignora, a gente pode ir lá fazer uma coisa que é mal, porque é pela ignorância. Segundo, é pela imprudência, que é aquele misto de vai dar certo sim, eu vou transgredir a lei, mas comigo não vai pegar nada, né? Aconteceu com o outro, mas não. Então, tem esse misto aí de que é um pouco de imprudência, né? Um desafiar, né? E o último é a imperícia, né? Então, a gente também transgride a lei pela imperícia. Então, esses 3 motes são os principais que nos levam a transgredir, que é inerente da nossa capacidade muito pequena ainda, né? De visão, que é a lógica humana que ele fala aqui. Mas a gente não entende a lógica de Deus, né? A gente não tem essa noção da lógica de Deus. A lógica humana nos faz levar a essa situação e a gente causa um mal para os outros e para a gente mesmo, né? Então, é um processo de aprendizado, realmente. É esse que a gente tem que se colocar. Não só de pura maldade, de querer causar mal para si ou para os outros, mas a gente acaba causando porque a gente transgride a lei. A gente tem um negócio assim de mal, né? De falar de mal, uma coisa assim como se fosse muito perverso. Isso existe, mas a maior parte desses males que a gente causa é por ignorância, por imperícia e por imprudência. Né? Não necessariamente eu quis causar o mal, eu quis causar um acidente. Eu não quis, eu fui minha imperícia, foi minha imprudência. E aí Né? tem um olhar, aí, minha Renata, tem um olhar crítico de Deus que mede a nossa intenção. Sim. Né? Sim. Mede a intenção. Ó, você tinha intenção de fazer. Exatamente. Você fez sem conhecer. E aí o peso desse retorno Aí, é outro. outra lógica. A gente está falando, e para mim o 3 e o 4, ele faz bem ele trabalha muito a questão do bem e o mal, principalmente usando o que tinha o dogma judeu de ser circunciso ou incircunciso. Então ele usa isso, poxa, não é isso, dizendo que, olha, não precisa ser circunciso para se salvar, para ser do bem. Pode ser do bem aquele que é pagão. Né? Então ele vem trabalhando isso e usa, que a gente vai entrar daqui a pouco, lá no 4, o exemplo de Abraão. Aí dá para a gente falar muito sobre isso também. Dá. Seguindo aqui, do 9 ao 18, do 11 ao 18 é um trecho, né, do Antigo Testamento que ele traz. É um salmo, esse trecho, se não me engano. Não lembro qual salmo que é, mas acho que é um trecho de um salmo. E ele traz essa questão que a gente está debatendo agora, que a Renata estava falando, né, que não é necessário, mas é inerente da condição humana, né? E ele mostra aqui mais uma das leis doutrinárias, que é a questão das evoluções dos mundos, né? O mundo primitivo, o mundo de expiação, mundo de regeneração, mundo feliz e mundo crístico, né? E o que a doutrina espírita nos ensina, nos explica
existe essa lei divina, que os planetas eles vão evoluindo conforme a moralidade daqueles que o habitam, e essa coletividade moral dos habitantes permite que ali só estejam os mesmos, né? Então, por exemplo, aqui nessa Terra não encarna um espírito primitivo. Isso é lei, né? Pode encarnar um espírito superior como missão, mas não como necessidade. Quando a gente for para a regeneração, não encarna mais lá quem está na própria expiação, que são os exilados de capela, né, que a gente estudou, que veio aqui para a Terra para ajudar. Então, isso mostra a imparcialidade de Deus. Então, do 9 ao 18, ele traz essa questão da imparcialidade de Deus. Fala assim, gente, não tem essa. Ah, Hernani, poxa, a Terra virou para regeneração, você estava quase lá, você ficou na peneira lá, foi a última pedrinha que eu apertei para passar e ficar na Terra, mas, poxa, vou deixar você ir, vai. Não, Deus é imparcial, as leis comandam, né? E aí no trechinho aqui do Salmo que ele traz, olha como é que ele deixa claro isso, né, sobre essa lei da progressão divina dos mundos, né? Que ele fala, o trecho não há um honrado, nem um sensato, não há quem procure o bem. Todos se extraviaram e se perverteram. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Sua garganta é um túmulo aberto, mantenha suas línguas, seus lábios escondem veneno de áspides. Sua boca está cheia de malícia, seus pés correm para derramar sangue, seus caminhos estão semeados de ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem têm o temor de Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando da condição do espírito habitante de um mundo de prova e expiação. É isso. Uns mais, outros menos. Nossa. Se você dividir o versículo, exatamente. E se você dividir o versículo, você pode dar de exemplo do dia. Por exemplo, a sua garganta é um túmulo aberto, está lá no Fonte Viva, sepulcros abertos. Fala da nossa maledicência, o quanto a gente fala. E lá ele fala, poxa, não precisa falar mal. Se você não fala mal, fique quieto. Entendeu? Tem tudo isso. Se não conhece o caminho da paz, não tem o temor de Deus. É verdade. Porque quem está na cegueira de praticar e quebrar as leis de Deus, ainda não sabe o que é o teu respeito, a admiração pelo divino. Né? Para colocar um exemplo do dia a dia. E nós somos isso. Sim. Nós somos esses. Uns mais, uns menos, uns mais presentes, uns menos presentes. Naquela época, se a gente pegar um espírito de um planeta de regeneração feliz ou crístico, ou um espírito de um planeta primitivo, provavelmente ele não se enquadra aqui. Não, provavelmente não. Me arrisco dizer que não se enquadra. Um espírito regenerado não se enquadra aqui. E um primitivo também não se enquadra aqui. Porque ele ainda é um pouco pior moralmente do que isso. Não, ele não tem intenção. Ele não tem intenção. Ele tem intenção de fazer. Exatamente. Ele é ignorante do saber. Exatamente. Então, ele tem o mesmo peso que nós. Exatamente. Então, Paulo aqui, ele explica, ele traz o trecho do Salmo e fala assim, gente, há uma coisa aqui de progressão dos mundos. Assim, nós somos isso aqui, né? Está escrito, que ele fala, no 9, de modo algum, já demonstramos que todos, judeus e gregos, povos capelinos que vieram para a terra, estão submetidos ao pecado, como está escrito. Então, ele está falando aqui para alguns outros capelinos, fala assim, gente, a gente aqui é igual aos espíritos que já estavam aqui quando a gente chegou. Não se acha o melhor, não, que você não é, não. Você está ainda aqui no próprio expiação. Né? É muito lindo isso, é muito lindo. E no 19 ele arrebata, né? E o 20 também. Dá uma olhada no 20 lá. Por isso, ninguém resultará honrado diante de Deus, por ter cumprido a lei, pois a lei dá somente consciência do pecado. Precisamos reconhecer o que nós somos, como você acabou de falar, nós somos isso, para entender. É muito bom. Exatamente. Mas é bonito antes aqui no 10, ele fala assim, judeus e gregos estão submetidos ao pecado. No pecado tem letra maiúscula. Mas submetidos quer dizer, numa mesma situação, mas não de forma obrigatória. Né? Temos que fazer tudo isso. Nós estamos nessa condição, né, imposta, essa condição de mundo de expiação e prova, junto com essa galera aqui, todo mundo igual, mas não quer dizer que a gente precisa fazer isso. Entendeu? Nós não somos obrigados a
da garganta é um túmulo aberto. Quer dizer, não necessariamente, a gente pode O escolher, mas livre-arbítrio que você falou. O livre-arbítrio sim, que falou agora há pouco. exatamente. Quer dizer, estamos submetidos a essa situação, mas você pode também não fazer. Né? É bonito essa que você citou da fonte viva, né? Ele tem uma frase que eu fiquei depois lendo e fiquei pensando, aquele da garganta, né? Que ele fala que é um túmulo aberto. Sim. Ele fala assim: da boca deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo. Então, assim, olha como que é, né? O que a gente fala é o que está dentro da gente, né? Só transbordou, na verdade, pela boca, mas é o A que está boca dentro só da fala o que gente. tem no coração, né? É assim? Exato. É o que tem o coração, quer dizer, olha no coração, do que o coração está cheio, né? Que falam, né? Então, é isso mesmo, né? Já nesse salmo aí, já é tão antigo, já está na mesma linha, né? Exatamente. No 19 eu achei interessante que ele fala, né? Ora, as cláusulas da lei se destinam aos súditos da lei. Né? Então, aqui ele mostra que a lei universal é universal, inerente a tudo e a todos. Quem são os súditos das leis? A criação divina, sendo Deus o autor das leis, tudo e todos são os súditos das leis. Então, a gente é regido por essas leis. Né? E no 20, o Hernani, que você comentou, eu achei muito interessante, que eu tentei fazer, eu fiz uma reflexão para a nossa vida, né? Porque você usou bem na sua análise, que o Paulo está falando assim, gente, aqui tá todo mundo igual, não se acha, né? Vamos pôr o pé no chão aqui que tá todo mundo igual. Que quando ele usa esse termo, porque ninguém resultará honrado diante de Deus por ter cumprido a lei, pois a lei dá somente consciência do pecado, né? Quando esse termo, e no que o Hernani falou, que ele coloca todo mundo na mesma, isso para a gente é importante, porque a gente começa a fazer uma quirelinha do que a gente julga que é bom e já se acha o santo, né? A gente já se acha o santo da encarnação. Eu sou justo, eu Eu sou cumpro a lei, justo, exatamente. Você está fazendo mais que Exatamente. obrigação. Exatamente. Eu sou justo, olha, voluntariei na casa espírita. Pronto, garanti. Né? Eu já sou diferente daqueles que não voluntariam na casa espírita. Quando eu estava lendo que é esse recado que o Paulo está dando, eu fiquei pensando na nossa rotina do dia a dia. Por exemplo, imagina você estar numa entrevista de emprego ou numa entrevista... Alguém está questionando sobre a sua vida, né? E aí ele fala lá, a pessoa pergunta, Hernani, você já roubou um banco? Aí você não roubou o banco, vai falar assim, não. Você acha que a pessoa lá fala assim, olha, caramba, nunca roubou um banco? Meu, Esse diferenciado cara é esse bom. Hernani. Caraca, chegar em casa e contar a família, meu, falei com um cara hoje que nunca roubou um banco. É isso que o Paulo tá falando. Meu, você cumpriu a lei, cara. Você não tem que roubar banco nenhum. Você não é melhor que ninguém porque você não roubou um banco. O que rouba o banco tem a consciência pesada, que é o que o Paulo fala. Né? O que rouba o banco está devendo. O que não rouba o banco não tem nada demais. Está cumprindo a lei. Né? Já matei alguém? Não, nunca matei alguém. Caramba, ó, palmas pro Thales, nunca matou alguém. Não. Não é para matar mesmo. Você quer o quê? Você quer que eu te coloque numa condição melhor? E o Paulo fala isso. Isso é maravilhoso. E a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia como espírito, como, né, aspirante a seguir o evangelho e tudo mais, para a gente não confundir as bolas, porque senão isso desacelera, né, a nossa vontade. A gente cai no negócio da barganha. Trabalho na doutrina, sou voluntário, pratico a caridade para ter um status de santo. Ou seja, você foi criado dentro de um princípio de leis imutáveis, de uma sabedoria infinita, de um amor infinito, que você vai crescer espiritualmente dentro e seguindo essas leis. Quando você falou agora, me veio a seguinte pergunta: quais são os questionamentos nessa entrevista que você tem com o seu eu, a sua reforma íntima? As respostas poderão vir. Então é aí onde se cumpriu 20 também na gente. Quando você fala assim,
Cara, hoje eu desejei alguma coisa que não poderia. É a sua lei que você tem já na sua consciência, livro dos Espíritos, Te livro cobrando. 625, 621, que crava em você para que você não desvie. Agora, há do seu querer vir agora ou daqui A a milênios. milênios. É lindo, né? Porque a gente tem essa lei, essa consciência individual, né? Que aí vai cada um no seu ritmo, no seu tempo, né? Achando o que é legal. E tem o coletivo também, né? Tem muito o Jung, aí muito psicanalista estudando esse consciente coletivo, né? Então, a gente mata, que nem você estava falando, né? A gente mata um animalzinho lá para colocar de casaco de pele lá, para ficar bonitinho. Então, até quando a gente vai fazer isso para usar um casaco de uma pele de animal? Aí precisa acontecer o quê para que esse nível de consciência se eleve no coletivo também? Porque hoje, olha, eu tenho um casaco de animal. Dependendo do lugar que você vai, é super da moda, super chique e legal. Dependendo do que você vai falar, que horror, você tem um bicho pendurado no pescoço, que horrível. Né? Então, essas coisas vão mudando conforme a gente vai evoluindo e passando pelos percalços todos aí, né? É como uma infância mesmo, né? A gente tem que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, fazer errado, acertar, tentar. Estamos bebendo leite. Exatamente. Já estudamos isso, né? E é tão legal, né? Porque... Tessalonicenses, né? Primeira carta que estudou. E como avança, né? Porque a sua mudança, Thales, seguindo uma das leis, proporciona a referência para aquele que ainda não entendeu. Exatamente. E aí você começa, bom, aí começa a vir a questão da coletividade. Eu vi um vídeo essa semana sobre isso. E hoje nós temos que pensar assim, como era antes? Hoje nós estamos falando mais de saúde, nós estamos falando mais de tranquilidade, é diferente. No entanto que quando chega alguém muito acelerado, meio a gente se assusta. Como também tem aqueles que ainda não compreendem a questão do bem e do mal, ser ou não, né? Do bem ou do mal, ou praticar as leis, que ainda não conhece. E aí a divina é interessante, né, Tati? Bom, Renata, porque, que nem você falou, aqui não tem nenhum primitivo. Não. Mas ele pegou o mentor do primitivo e pôs aqui. Exatamente. Para viver com a gente que já está lá. Exatamente. Veja que é uma escala, e aí Kardec fala muito bem sobre a escala evolutiva, que precisa disso, exemplificar. Porque nós estamos hoje aqui baseado em quê? No exemplo de Jesus, do Cristo. Mas principalmente de Kardec, que nos codificou a lei de novo. E para o Chico, que nos mostrou exemplos que nós vamos adquirindo e que nos toca no eixo central do nosso espírito, que é onde está a nossa consciência, e dentro da consciência está o quê? A lei. Eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias, eu publiquei no Facebook também, que é sobre um livro que chama O Centésimo Macaco. É uma pesquisa de um cientista, assim, que fala assim, que tinha uns macacos de cara vermelha num lugar isolado, e eles começaram a fazer uma experiência. Começaram a dar para os macacos uma batata doce, só que com areia em volta da batata. E eles comiam aquela batata doce, só que não gostavam da areia. A areia era ruim. E todos comeram um tempo assim. Aí uma vez uma macaca teve a ideia de chegar no riacho e lavar a batata primeiro para depois comer. Aí ela percebeu que ficou bem melhor sem areia. E aí ela conseguiu ensinar isso para a mãe dela, que também foi lá e lavou, que ensinou para outra. Bom, aquela comunidade toda começou a lavar batatas. Então já era um hábito para eles, porque chegavam com areia, eles lavavam as batatas. Quando o último macaco daquela comunidade também aderiu, que até que não tivesse uma união ali, uma harmonia, um consenso dessa ideia, quando daquele grupo, o último macaco aderiu a essa ideia, ela ganhou uma força, um poder muito maior, que eles perceberam que macacos da mesma espécie de outros lugares do mundo estavam lavando também as suas batatas. Então, aquilo começou a gerar uma opinião geral, um consenso geral, entende?
ele fala assim que pela pesquisa é uma força da natureza, uma coisa mágica que a gente não explica pela ciência ainda, mas que em outros lugares aquilo também começou a ficar espontaneamente, vamos todos lavar batatas agora, né? Então é mais ou menos isso que acontece com a gente também, né? Se a gente conseguir formar um grupo, se a gente falar, eu vou jogar papel na rua, no lixo, só eu que vou jogar, mas os outros jogam papel na rua, então eu vou coletar o meu lixo, eu vou reciclar, eu vou ser bom, caridoso. Quando a gente tiver um grupo, a lógica humana, ela não é aritmética, né? A lógica de Deus é diferente da nossa, né? É uma escala totalmente logarítmica, diferente da nossa. Então, a gente acha, quando tiver só 100 pessoas, 1000 pessoas fazendo bem, 2000, quantas? A partir de determinado momento, aquilo se torna o natural para todos, entende? Então, não vai precisar ter 8 bilhões de pessoas fazendo bem para que a gente fique feliz, mais feliz do que triste na Terra, entende? É muito mais fácil que isso, entende? Depois a coisa vai para uma força de uma inércia, entendeu? Deus não pediu que a gente escalasse o Everest, apenas que nos amasse uns aos outros. Veja aí a história resumida na palavra, né? Não é verdade? E o lance, só um adendo. O lance do macaco aí que foi para outras comunidades de macaco e que você comentou que a ciência não explica, que os cientistas definiram como força da natureza, a doutrina espírita explica, né? Que o princípio inteligente ele é transitório através dos reinos, né? E o princípio inteligente adquire impressões e experiências que vai se acumulando, fazendo com que o princípio inteligente se progrida para uma base da individualização do espírito. Então, o princípio inteligente transitório nessa comunidade transita na outra, que vai levando essas impressões e experiências que a ciência não consegue nos explicar e chama de força da natureza. Mas o Kardec explicou muito bem. Até chegar a gente, que a gente hoje não come batata doce com areia. Exatamente. Ninguém precisa ensinar a gente. Por isso que, né, a gente estuda na doutrina espírita que a revolução, na verdade, ela vai ser feita no berço, né? É aí que é, né? Porque aí nasce um macaco aqui na minha casa que já vai lavar espontaneamente a macaca. Ele já sabe disso, ele já nasceu sabendo. Exatamente. Você ia falar, Hernani? Não, é isso mesmo. Tá certo. Eu sei fazer um comentário, mas já tá tudo explicadinho. Tá. Sua missão pela fé. Para mim, eu anotei que do 21 até o 31, final do capítulo 3, ele fala, para mim, desse mesmo assunto, né? E que é exatamente o que a gente estava falando, dessa reflexão sobre a fé na lei divina e como Jesus mostrou o caminho para cumpri-la, dando testemunho através do exemplo, mostrando que é possível cumprir a lei mesmo que encarnado. Né? Que era exatamente o que a gente estava comentando aqui agora, antes de entrar nesse que quem assiste a gente não combinou isso, a gente não falou antes. Se encontra. A gente nem se encontrou, então acredita em nós. Estamos todo mundo na pandemia, não dá para não tem nada combinado aqui, não é fake o nosso estudo aqui dá uma olhada no 29. Ele é real e sincero. Deus é somente judeu? Não, é também nos pagãos. Porque está falando aquela história, né? Exatamente. O que a gente está falando aqui dessas leis todas que o Paulo trouxe, dessa lei de justiça, né, que salva, que é pela fé. Né, que o que ele chama de fé aqui é de acreditar que essa lei existe e que essa lei tem como cumprir. Né? E ele mostra aqui no texto que Deus, na sua perfeição, nos deu Jesus, nascido do sangue. Então, olha o termo. Jesus nascido do sangue, quer dizer o quê? Ele usa, inclusive, Cristo, se eu não me engano. Jesus Cristo. Então, ele fala que é um espírito crístico, nascido no sangue, quer dizer o quê? Encarnado, mostrando que um espírito encarnado consegue cumprir a lei. Consegue cumprir a lei. Né? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E isso aqui, quando eu li, e aí ele explica que toda essa... É um pouco extenso para a gente ler aqui, mas vale ler depois as pessoas que estão nos assistindo. Ele explica aqui bem claro que, ainda que encarnado,
é possível cumprir todas as leis como Jesus cumpriu. Por que, Renato Hernani, a gente tem essa mania da doutrina espírita? Esse é o problema do acesso à informação. Melhor seria sermos ignorantes. Porque a nossa condição moral nos faz, com o conteúdo que adquirimos, inventarmos desculpas. Ao invés de... Porque a gente tem mania de... Falo de mim, já ouvi bastante, mas eu falo de mim, de falar, é muito difícil ser encarnado. Não, é porque a encarnação é muito difícil, né? O peso da carne. Prova. É a prova, o peso da carne. Prova. É muito difícil. Expiação. É como a gente fala assim, porque se eu fosse um espírito livre, eu seria diferente. Eu seria... se eu fosse livre... E o que Paulo está falando aqui, falando, não, dá para cumprir. Não é o corpo que determina as tuas ações. Exatamente. Que é aquele trecho bíblico a carne é fraca. E quando a gente fala que a carne é fraca, a gente fala que a carne é fraca naquela tendência da igreja, né? De traído, da sexualidade, não sei o quê. Não, a carne é fraca, a gente usa o tempo todo. A gente usa o tempo... não, mas eu estou encarnado, né? Não, esse é o peso. Na verdade, é o espírito fraco. A gente faz um monte de besteira e a nossa consciência fica lá. Se eu fosse livre, se fosse um espírito livre, a coisa seria diferente, né? E não é. Né? Jesus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui não é. Está aí Jesus exemplificando. Né? Ainda que encarnado, consegue se cumprir as leis divinas. Na íntegra. Na sua íntegra. Né? Todos os exemplos que nos vêm nos mostram também e fortalecem isso. E é interessante que você falou isso agora, porque é um processo da lei, nós vamos chegar lá e ser o Cristo, correto? E aí na Revista Espírita fala que quando era um Cristo, aí sim, se reencarna sem erro. Mas que nós podemos... Isso não isenta a gente agora de... então posso cometer erro agora, como você está dizendo. É a carne. Não, isso não isenta. Você tem esse processo para cumprir. Porque para você chegar a ser Cristo, você tem que vencer, então, a tal da carne que você fala que é difícil. Exatamente, E outra coisa, eu sempre falo, olha, eu traí minha esposa porque a carne era fraca, você precisa ver. E tem uma música do Seu Jorge falando isso, né? Não é a carne fraca, filhão. É o espírito fraco. Exatamente. Não vem com essa conversa. Não existe mais isso agora. Porque depois que, como diz Albino Teixeira, né, que a gente estuda ele aí, depois que você conhece o espiritismo, a doutrina espírita, tudo muda. Exato. Quando eu li esse trecho aqui do 21 ao 31, eu falei assim, de fato a gente fica aqui arrumando muleta, né? Desculpa. Justificando. Aí eu me peguei várias vezes pensando, nossa, eu já pensei um dia que não, se eu fosse livre eu faria igual, é o meu espírito, entendeu? É quem eu sou, é o que é, entendeu? Acho que a gente tem que trocar mais a carne é fraca por a carne é frágil, né? Porque condição de encarnado é condição de fragilidade. Exato. Isso sim, mas não de fraqueza. Não, né? de impossibilidade. Não de impossibilidade, de fraqueza, mas de fragilidade. Isso a gente é. Encarnado a gente é frágil, mas a gente não é fraco. Né? Acho que esse é o termo que a gente... E eu escuto muito isso também, né? Quando a gente tem um pouco de conhecimento, né? Então, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação, esse defeito aqui não dá hoje, eu vou deixar para depois, né? Porque eu vou ter ainda milhares, então eu vou... né? Então, a gente começa a ter um pouquinho de ideia e falar, não, então... não, a gente vai fazer a mesma coisa, liberto aqui, não vai mudar nada, né? O livro dos Espíritos fala bem claro, né? Como é que o Espírito vai virar a morte e virar santo? Não vira santo. A morte não mudou muita coisa, não. É o que era e continua sendo, né? O que não tem essa mudança, né? O que eu queria comentar aqui nesse trecho do 24 até o 26 aqui, que é bem bonito. Eu estava escutando o estudo do Isaías que o Haroldo está fazendo, e no estudo 27, ele comenta aqui, mais ou menos igual ele está falando, Paulo, aqui nessa parte, né? Como, assim, Deus mandou o seu filho, por de sangue e tal, nascer aqui entre nós, por qual motivo? Por caridade.
né, ele fala. Porque a gente está acostumado a entender assim, Deus é amor? Ah, Deus é amor, a gente entende que sim, né? E quando você fala Deus é justo, é justiça? Ah, é justo. Então a gente entende que sim. Mas aí Deus é caridoso? Aí a gente fica meio assim, né? Ah, mas olha, Chico Xavier era caridoso? É. E Madre Teresa de Calcutá, e Givaldo é caridoso, e vários outros nomes aí. É caridoso? É. E Deus? É caridoso? A gente fica meio caridoso, não é amor, é justiça, mas e é uma lei que está intrínseca na lei de Deus, que é amor, justiça e caridade, né? Então, o que ele fala aqui é que o fato de Jesus ter vindo, ele fala aqui que ele não levou em conta os nossos pecados. Então, o que acontece? Que nós não tínhamos nenhum merecimento, nós não tínhamos feito atitudes conforme a lei de Deus para merecer a visita de Jesus encarnado na Terra, para servir para nosso modelo e guia, como o Thales falou, de uma perfeição encarnada, que como é possível fazer o cumprimento das leis na íntegra encarnada. Nós não temos merecimento para isso. O que nós temos foi caridade de Deus em falar: Jesus, meu filho, você pode ir lá, por favor? Ajuda seus irmãozinhos lá, que a coisa está preta, né? Eu faço isso para minha filha também, mas meu filho, ajuda a outra lá, mas é por caridade isso, né? Não por merecimento. Então, é bonito que ele fala isso aqui, tem muito a ver com esse estudo de Isaías, que também fala isso, né? Então, a gente ter tido o Cristo nascido foi uma extrema atitude de caridade de Deus para a gente. É legal você falar isso, porque a resposta da pergunta 625, né? A pergunta, perdão, qual o tipo oferecido? Não é que a gente... Você quer ou não, não. Você não está na condição de querer. Deus vai oferecer, o que você vai absorver disso daí é contigo. Exatamente. Bom, e aí eu só queria voltar um pouquinho mais dentro de uma síntese mais lógica de texto. Quando ele fala no 31, significa isso que com a fé invalidamos a lei? De nenhum modo. Pelo contrário, a confirmamos. Por que ele colocou isso para os romanos? Porque eu fiquei pensando comigo, e aí eu gostaria de ouvir você depois. Ele escreve a carta onde ele não foi, mas sabe que lá tem muitos judeus que são ortodoxos, que seguem realmente aquela lei, dizendo que quem não é circunciso, quem é circunciso se salva, e quem não é, não se salva. Ou seja, você não pode ter fé se você não for circunciso. É isso que ele está. E ele fala de modo algum. Exato. Será salvo, sim. Eu acho que resume um pouco o texto. Exatamente. Quando ele usa o termo a confirmamos, né? É justamente a lei da imparcialidade, a lei da justiça, né? Então, a fé, acreditar, e essa fé aqui, né? Ele, como está nesse trecho aqui da absolvição pela fé, essa fé é a fé no exemplo de Jesus, né? No exemplo de cumprimento da lei de Jesus, né? Essa fé que ele cita aqui remete a isso, né? Quando a gente lê o texto todo aqui, os versículos 21 a 31, ele cita isso. Então, se a gente... Ninguém, né, tá? Oi? Sem excluir, Jesus não excluiu ninguém. Ninguém, exatamente. Ninguém. Exatamente. E aí, a gente pode entrar no 4 aqui? Acho que do 3 eu já cumpri as minhas anotações aqui, não sei vocês. Sim. Renata? O 4, a gente falou na carta aos Gálatas, né? E eu volto a afirmar aqui que ou a gente está pensando e falando muita besteira, ou a gente está sendo muito abusado, né? Eu prefiro, eu me sinto mais confortável de ficar com a segunda opção, né? De que a gente está sendo ousado, porém não equivocado na nossa análise, né? Que a gente falou lá nos Gálatas, o Paulo dedica bastante tempo lá na carta aos Gálatas para falar disso, que a história de Abraão, personagem bíblico, personagem da Torá, né? A gente não pode esquecer disso. É um personagem, contando sobre um personagem, né? Jesus é um personagem também, porque quem está ali é o Cristo, o Espírito
celeste, do Cristo, contado a sua experiência encarnatória através do personagem Jesus. Foi o nome que a sua mãe lhe deu, seu pai lhe deu, e que assim foi narrado, né? O exemplo de Abraão, personagem do Antigo Testamento, a gente, em Gálatas, viu algumas evidências que a gente poderia remeter, porque eu só quero voltar lá, até para quem está acompanhando a gente, poder raciocinar com a gente. Não sei se vocês lembram, lá no Gálatas, quando o Paulo vai falar de Abraão, ele começa falando assim, Abraão, que é uma história contada, vocês lembram disso? Que ele falou que é uma história folclore, não é folclore, o termo que ele usa é como se fosse uma história folclórica, né? Não é esse tema, mas o entendimento é esse. Abraão, numa história folclórica contada a nós, e destrincha ali toda a história de Abraão. A gente viu diversas evidências que poderíamos correlacionar a história folclórica de Abraão com Jesus Cristo, Espírito Cristo, concebendo a humanidade, recebendo de Deus o nosso orbe e os espíritos que aqui estavam criados e os espíritos que assim estavam chegando de Capela para a sua governança, a sua descendência, as estrelas do céu, toda aquela história, né? O sacrifício, a gente leu tudo lá nos Gálatas. E quando eu leio o 4, aonde que isso reforça para mim? No versículo 1. Olha que interessante. Olha o Paulo que ele faz. Ele faz uma pergunta. E ele não responde depois. Isso que é o mais interessante. Que ele faz só provocação, mas assim, gente, não esquece. Olha só. Portanto, o que dizer de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Olha o questionamento dele. Porque o povo judeu leva ao pé da letra que Abraão foi um homem que viveu, que existiu, que levou para o monte o bode, que foi sacrificar seu filho, aquela toda história, e que dele gerou todo o povo de Israel, né? Levando ao pé da letra, Abraão existiu como, de fato, um homem histórico, né? E o Paulo aqui já começa deixando esse questionamento. Ele é o nosso antepassado da carne? E depois ele continua a história dele, deixa essa pergunta no ar e continua contando a história, né? E aqui que eu achei muito bonito, né? Porque ele fala, se Abraão foi justo pelas obras, podia orgulhar-se, mas não diante de Deus. Então vamos lembrar aqui, pensa o Cristo sendo criado, todo o seu processo evolutivo, até chegar ao Cristo, receber de Deus uma terra para cuidar, um planeta para governar, né? Ele podia orgulhar-se, mas não diante de Deus. Olha que lindo, maravilhoso aqui, né? Poxa, para a gente, olhando a história do Cristo, da criação até Cristo, é motivo de orgulho. Mas diante de Deus, não, porque ali é a perfeição, né? Cristo é a perfeição relativa, Deus é a perfeição total, né? E aí ele segue. O que diz a Escritura? Então ele traz mais um trecho da Gênesis aqui. Abraão creu em Deus e isso lhe foi anotado como crédito. Aí no 4. Olha a colocação do Paulo. Ao que executa uma tarefa, lhe dão o salário como pagamento, não como cortesia. E aqui eu quero fazer minha análise todo do 3 e do 4, pensando no Abraão como Cristo. Tá? Olha que ensinamento e interessante a gente olhar por essa ótica. E como a gente aqui na Terra faz tudo ao contrário. Porque o que é o trabalho que o Paulo cita aqui? Ó, ao que executa uma tarefa, lhe dão um salário, o pagamento. Não uma esmola, cortesia. Se você trabalhou, você recebe o que lhe é devido pelo seu trabalho, né? O que era a tarefa do Cristo? Era a sua evolução. Então, ele veio evoluindo, cumpriu a sua tarefa, até que lhe foi dado o seu salário. E isso é interessante. O que foi dado como salário, como pagamento, pelo Cristo ter cumprido a sua tarefa evolutiva? Cuidar de nós. Cuidar mais trabalho. Mais trabalho. E é esse ponto que eu quero tocar. É isso, para mim, o ensinamento bonito do Paulo. Porque Deus, na sua perfeição, Deus, na sua lógica de amor e de trabalho, ele vai promover o trabalho. Não é? Ele não vai
ele não vai remunerar aqueles que cumprem a sua vontade com descanso e aposentadoria. Ele vai remunerar aquele que cumpre a sua vontade com aquilo que é do que ele pode dar. Amor, trabalho, caridade. Então, aquele que de nós cumprimos a nossa escala evolutiva, a nossa tarefa, o que a gente recebe? Oportunidade de caridade, de trabalho e de amor. Usamos mais cedo o exemplo de Chico Xavier. Chico veio lá, se iluminando, atingiu lá um espírito já prestes à regeneração, se já não é regenerado, veio com missão. Qual foi o salário dele? Você vai voltar lá, família, porreta, problema na vista, vai ter um tostão no bolso, vai psicografar 400 e tralalá livros, vai trabalhar no mediúnico de 7 da manhã às 3 da manhã, vai dormir 2 horas por dia, mas você vai amar. Esse é o pagamento que eu tenho para você. Né? O Cristo, numa escala maior, até chegar no Espírito Crístico, que recebe como pagamento do seu esforço, vai ter um planeta aqui para você cuidar, receber os espíritos, governar, fazer com que eles cresçam. Né? Então, essa lógica aqui, usando o exemplo de Abraão, tomando-lhe como uma história literária do personagem, do Espírito Cristo recebendo na Terra, me faz refletir sobre a gente. Porque a gente aqui na Terra, a gente é o contrário. A gente trabalha para depois não trabalhar mais. Para aposentar. Para viver com o pé pro alto, lendo jornal. E o que acontece com essas pessoas? Ficam deprimidas, entristecem, se sentem solitárias, se sentem inúteis. Então, a gente trabalha para se aposentar. Para não trabalhar, né? Para não trabalhar. E não é essa lei divina. Porque senão Deus não seria perfeição, Deus não seria Deus. Deus, ele trabalha para você trabalhar mais. Para você conquistar a sua felicidade através do serviço, do amor, de justiça, da lei do trabalho. Então a gente aqui trabalha, junta dinheiro, junta patrimônio para depois ficar ali com uma falsa felicidade, aposentado, sem nada a fazer, não sendo mais úteis. E não é da nossa natureza não ser útil. A nossa natureza é ser útil, porque nós somos a natureza divina. E o Paulo, para mim, traz isso aqui muito bem condensado nesse 3 e 4, usando o exemplo de Abraão. Eu não digo nem útil, servir. Servir. E o que a gente mais escuta quando alguém morre? Descansou. Descansou. Eu penso comigo hoje, não é bem assim. Não é bem assim. Vai começar a trabalhar agora. Eu fiz uma outra, eu tive uma outra visão desse fato, principalmente até lá, chegando lá no 12, que ele quer mostrar para os romanos que tinham Abraão como a base do Antigo Testamento, e aí surgiu Cristo. Então, os judeus tinham Abraão, certo? Como o que ensinou tudo que vem de Deus, e aí surgiu Cristo. Ele quis dizer assim, portanto, o que dizer de Abraão? Nosso antepassado segundo a carne, como Tales comentou a visão dele, mas para mim, ele quis dizer assim, olha, o Abraão nos ensinou, ok, mas ele era como nós. Teve fé, teve mérito, teve dores, fez isso, fez aquilo, e cresceu. E nos trouxe algumas revelações. Mas o Cristo está aí agora, nos mostrando a outra perspectiva. Que a gente possa tirar daqueles dogmas, que aí vem falando o 3, que falou aqui agora. Exatamente. E eu sigo aqui no que ele dá esse exemplo, né, do Abraão como trabalho, dessa questão da ascensão da purificação do espírito, né? Thales, só uma pergunta. Abraão não era circunciso, né? Não, acho que não. Porque acho que foi depois de Davi, se não me engano, que começou a Exatamente, porque ele vai questionar lá na frente sobre isso. Ele não era circunciso. Então, ele vem quebrando essa ideia, né? Exatamente. Acho que começou com Davi, nessa história da circuncisão. Aí no 7 e no 8, né, ele tira o trecho aqui também do Antigo Testamento que dá essas formas, né, como se purificar. Então ele fala,
Feliz aquele a quem foi perdoado o delito e cujos pecados foram sepultados. Feliz aquele a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Né? Então ele traz aqui que feliz aquele a quem foi perdoado o delito e ele fala que não está sendo perdoado aquele que cometeu o delito, mas alguém perdoou o delito de outro. Né? Então, feliz é aquele que perdoa o delito do outro. Né? Quem foi perdoado o delito. E cujos pecados foram sepultados. Aí ele mostra aqui a evolução, a transição. Porque a partir de um momento... O que é um sepultamento? O sepultamento é... Você sepulta o nosso corpo, você... Acabou, fechou. Você não retoma ele para você. Né? Se ele falar aquele que o pecado foi adormecido, quer dizer que na manhã seguinte ele acorda e volta. Aquele que o pecado foi sepultado, não. Acabou. Não volta mais. Então a ideia do sepultamento é de aquele a quem o pecado acabou, saiu, expiou do espírito. Né? Aquele que a transgressão da lei não tem mais. Ele anda no caminho reto sempre. E aí, feliz aquele que o Senhor não leva em conta o pecado, que é o Cristo, né? Que Abraão, representando Abraão, né? Que a gente falou. Eu queria fazer um comentário só no 5, né? Que eu achei que o 4 vem na sequência do 5. Assim, aqui primeiro ele fala: ao que executa uma tarefa, lhe dão o salário como pagamento, não como cortesia. Então, é uma questão de justiça, né? De ação e reação, né? Se você faz trabalho, o seu salário não é uma cortesia, sim uma coisa natural, né? Uma consequência natural. E depois ele fala no 5, ao que não a executa, mas que se fia naquele que torna justo o malvado, a fé lhe é anotada como crédito. Então, eu entendo aqui que ele se refere às pessoas aos níveis diferentes de atitudes. Então, tem o primeiro que faz 100%, que cumpriu, e nada mais natural de que ele receber o salário como recompensa. O segundo nível é aquele que não consegue fazer ainda, mas ele crê em alguém que está liderando ele de forma maliciosa, maldosa. São os falsos profetas, né? Hoje a gente tem ainda aí as pessoas que tentam liderar as pessoas para uma coisa negativa, que estão enganando de forma consciente. Quem está ali acreditando na fé mesmo, que vai dar certo, que está se empenhando para aquilo dar certo, mas está sendo enganada por alguém, mas pôs a sua fé de verdade naquilo, de real, a fé é anotada como crédito. O exercício já está exercitando a fé, mesmo que não esteja ainda no caminho do melhor, mas realmente do que a obra vai ser feita de uma forma conforme a lei de Deus. Mas a fé já é um passo. Isso é muito bom, porque Paulo vem falando várias vezes sobre a salvação pela fé. Quanto a fé é importante para a gente se salvar, né? E depois ele vem falando sobre as obras, porque aí tem aquela questão, a fé com obras ou a fé sem obras, né? Que a gente fala muito no Espiritismo, né? Então vem um terceiro aqui que aí é aquela questão, né? De tem que ser antes perdoado os seus pecados, tal, para você poder depois não levar em conta e fazer essa bem-aventurança de ter a possibilidade de exercitar as duas coisas, que é a fé com a obra. Então, aí você vai apagando esse seu passado para trás de pecado delituoso, né? Quando você consegue juntar essas duas partes e tem aí o salário como pagamento, que é mais trabalho, mas que não deixa de ser uma coisa boa. Essa que é a verdade, né? Porque a gente já entendeu que ficar na nuvem trocando harpa não é o que a gente vai achar gostoso depois de meia hora, né? Então, é o trabalho mesmo, que é o que está na nossa natureza, de ser bom, né, da gente se sentir feliz. Então, é interessante porque tem níveis diferentes. Então, você pode não conseguir fazer tudo, mas você consegue ter a fé. E isso já é bom, muito bom, por mais que você esteja sendo meio que em dogmas, em alguma coisa que não é ainda a fé raciocinada, não chegou nisso, mas você já está exercitando a fé. Já é um crédito. Então, sempre tudo vale muito, é a intenção. Né? Deus sabe qual é a nossa intenção, tanto de quem está enganando quanto de quem está crendo piamente em alguma coisa. E a fé move montanhas, né? A força da fé a gente ainda
não sabe. Essa é que é a verdade. Jesus falou que a gente não sabe. E é tão fácil medir isso, né? Quando você se preocupa muito mais com o que o outro vai fazer referente a você, prova que você não tem fé. Porque se você tem fé, o que o outro vai fazer referente a você, não importa. Simples, né? E a gente fica preocupado em tudo, né? Parou? Em tudo. Então, Na teoria é simples, né? Na prática, todo quanto difícil. É isso aí. Bom, do 4 aqui para mim, eu já anotei aqui no último trecho, do 3 ao 25, que encerra o capítulo, quando ele fala da promessa de descendência, falando ainda de Abraão, para mim ele usa de novo o exemplo do Cristo aqui seguindo as leis, né, e na recepção da terra como na sua tutela, e aqui ele cita mais uma questão doutrinária da lei do progresso, né, que nós também seremos Cristo. Então ele usa o exemplo aqui do Cristo, né, na figura de Abraão, mostrando essa descendência, né? Então a descendência, a herança é o meu descendente, meu filho assume o meu lugar, que é a herança, né? Os herdeiros da terra, né? Assume o que eu tenho aqui. Quando ele fala aqui, ó, isso aqui é muito, muito legal. Não foi pela lei que prometeram a Abraão ou a sua linhagem herdar o mundo, mas pelo mérito da fé. Olha que interessante. A gente fala das leis divinas e supondo que Abraão é a expressão literária do Cristo enquanto recepção da terra para os seus cuidados, não tem, pelo menos que a gente estuda, nenhuma lei divina que fala você chega em Cristo, você recebe um planeta. Não está na lei isso. E o Paulo deixa claro aqui. Não foi pela lei que prometeram a Abraão ou a sua linhagem herdar o mundo, mas pelo mérito da fé. A fé é seguir as leis, que a gente comentou lá atrás, né? Então, Deus fala assim, ó, Jesus, Cristo, você chegou aqui no Cristo, você tem um mérito de cuidar agora de um planeta. Né? Isso aqui não é uma lei que determina isso, não é uma lei que rege o universo. Virou Cristo, recebe um planeta. Virou Cristo, recebe um planeta. Não. A lei é um mérito da conquista dessa capacidade de amor, de amar. Né? E aí ele continua aqui, falando que a lei provoca condensação, onde não há lei não há transgressão, por isso há de basear-se na fé como dom. Essa parte bonita também, Pode que falar. é tudo a ver com a consciência, né, Thales? Ó, onde não há lei, não há transgressão. Então, o que acontece? Depende da consciência de cada um. Então, até alguns anos atrás, para mim, jogar um papel na rua não era transgressão, porque na minha consciência não tinha problema. Exato. Isso era ok. Então, eu não transgredi nada, eu fazia sem culpa, sem remorso e tá tudo certo. É o que a gente faz hoje, várias coisas sem culpa, porque ainda não tem essa lei. Não tem condenação nem transgressão. Quando você começa a despertar, a lei vai... Parece que ela é uma sementinha. Quando ela desperta dentro de você, já, opa, acende aquela luzinha. Não, isso já não é legal. Mas até então, estava ok de fazer aquilo. Tudo bem. Deixa eu fazer uma colocação só em cima disso. Como é que é no mundo crístico? Ninguém sabe. Nosso ponto de vista. Quando ele fala assim, ó, onde não há lei, não há transgressão. No sentido de que a lei que nós temos hoje, como a visão dela, é nos colocada para nos manter dentro de um contexto para a gente não sair. Exatamente. Quando o mundo é crístico, que você já interioriza. Né? A conduta é natural. A lei está dentro de cada um, né? Não sei de lei. Por que você vai falar da lei se eu já sou ela? Se ela já é eu? Se ela já está em mim? Então não há transgressão. Exatamente. Aqui há, porque nós ainda não entendemos que a lei está em nós. Né? Exatamente. Sim. A lei está desabrochando da gente, né? Esse que é o negócio. E eu não vejo a hora de chegar lá. Aí ele segue aqui falando, né? Para mim ficou muito claro que a história do Abraão aqui é de fato a representação de uma trajetória crítica, né? Que ele fala, ó, esperou fiando-se com toda esperança, e assim se converteu em pai de muitos povos, segundo o que foi dito, assim será sua descendência. Sua fé não vacilou, apesar de considerar seu corpo envelhecido, não duvidou com desconfiança da promessa de Deus, mas fortalecido pela fé, glorificou a Deus, convencido de que podia cumprir o prometido. Né? Então, a certeza da ascensão que ele teve.
E aqui que eu acho interessante, que ele dá aqui ele mostra aqui a lei de progresso. Que ele fala, por isso ele anotou como crédito. E esse lhe foi anotado como crédito não foi escrito somente para ele, mas também para nós, a quem nos creditarão o que crê naquele que ressuscitou a morte de Jesus, nosso Senhor. Então, ele mostra que ele é de progresso. Então, se tem aqui um Cristo que recebeu nosso planeta, nos recebeu na figura de Abraão, não foi só para ele, a nós também, porque nós também um dia atingiremos o nosso estado de espírito crístico e receberemos pelo mérito da fé, não pela lei, igual ele fala no início, a oportunidade de ser o tutor, o governador, né, de uma humanidade, de um planeta como um todo. E ele termina, né, que se entregou por nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos, né, mostrando aqui a lei da imortalidade da alma, né, que é mais uma questão doutrinária. E ele faz isso tão bem, porque se ele chegasse direto pro cara e falasse assim, ó, você pode ser Abraão amanhã, viu? Exatamente. Blasfêmia! Exatamente. Blasfêmia! Não tem aquele negócio? Jesus Cristo, quando leu Isaías lá na sinagoga, os caras, tira ele daqui! Não foi assim? Foi assim mesmo. Ele está dizendo, olha, Abraão conseguiu porque ele estava convencido de que podia. Exatamente. Jesus veio porque venceu o mundo e ele sabe. Então, quando você tiver a fé, independente de ser circuncisado ou não, você consegue. Exatamente, exatamente. Eu achei bonito uma palavra que ele usou aqui no 16, que chama os súditos da lei. Né? Então, aqui no 16, não somente para os súditos da lei, mas também para os que creem como Abraão. A gente é muito assim, é bonito isso, porque Jesus veio falar que o meu reino não é desse mundo, né? Que ele coloca essa imagem de reino e o reino tem os súditos, né? E aí nós somos os súditos, né? Da lei e não na verdade de um rei, né? Ele não é o rei, ele nunca se colocou como eu sou o rei do reino, né? Mas existe um reino de felicidade, sim, e nós somos aí os súditos da lei. Então, isso é bonito porque não tem essa personificação nesse orgulho, né? Bonito dessa forma de se lidar, porque a gente está todos, como fala aqui, a gente está submetidos à lei. E aqui ele fortalece a lei de justiça e da imparcialidade, né? Porque assumindo que Abraão é a representação do Espírito Cristo, ele fala, lembra que ele falou antes aqui, a gente leu poucos minutos atrás, que quando ele fala do mundo de prova e expiação, que os súditos das leis é aqueles espíritos que abordam, e aí o Paulo ele traz aqui, ó, que a lei não é só para os espíritos inferiores, os súditos da lei, mas também para aqueles que creem como Abraão, ou seja, para os cristos também. Então, a mesma lei é para o espírito prova e expiação e para o Cristo, né? Para um espírito crístico, né? Que é representado aqui com Abraão. Só que vivem diferente isso, vivenciam diferente. Vivenciam diferente, exatamente. O Cristo já é natural, o cumprimento da lei, e nós aqui ainda é esforçoso, né? Que nós vemos ainda como se a lei estivesse fora. Kardec já nos alerta que está na consciência e eles já sabem. Então, eles começam a viver dentro deles a lei. E quando você começa a viver a lei, aí você faz, né? Não é isso? Isso aí. A gente ainda está... A gente ainda é muito material. Hoje eu vou sair, aquela pessoa que me irrita muito, eu não vou ficar bravo. Você pensa na pessoa, mas na verdade você que tem... Entende? Tudo a gente coloca para fora, como se viesse de fora. A gente ainda, como diz Paulo, somos crianças.